Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 7. Apocalipse 3, verso 7, vai ser o início da nossa aula de hoje, tá bom? Nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia, tá bom? Então vamos continuar, vamos dar sequência aqui na nossa aula. E para você que ainda não assistiu às nossas aulas anteriores, eu peço que você corre lá no nosso grupo do Telegram, tem lá o link das nossas aulas. Você pode acompanhar também, e eu digo porque está organizado. Pelo link você consegue as aulas organizadas, mas você pode entrar também no nosso canal do YouTube, Maxwell Fernandes, ou Escola O Reino da Graça. Se você entrar lá, Escola O Reino da Graça, você vai conseguir ter acesso às nossas aulas anteriores. Você precisa assistir às outras aulas para você ter uma visão geral. Gente, eu sei que estudar a palavra de Deus é um desafio. Desde que nós começamos as nossas aulas, na primeira aula da primeira temporada, eu falei para vocês que ia vir desânimo, irmãos, ia vir guerra, porque o diabo não quer que a gente estude o Apocalipse. Eu já falei isso para você aqui, tá bom? O meu objetivo não é ter uma multidão de palpiteiros, de pessoas que afrontam a nossa fé, mas pessoas que de fato querem aprender a palavra de Deus. Eu estou aqui para poder te auxiliar, para poder te ajudar. Tem uma novidade muito bacana vindo aí. Você que estiver comigo lá no Telegram, vai saber de primeira mão, vai saber com antecedência a novidade extraordinária que vai chegar pra gente, tá? Então, fique atento comigo. Você que ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, corre e entra lá, tá bom? Irmã Neia, Deus abençoe, querida. Um forte abraço. Mas vamos para a palavra de Deus, gente. Apocalipse 3:7. Aqui, Apocalipse 3:7. Está escrito assim. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Deixa eu já marcar isso aqui também. Isso é importante a gente falar. Eu já falei isso em alguma das aulas anteriores, mas é interessante a gente falar. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Observa que a Bíblia não diz a igreja de Filadélfia, ou a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Pérgamo, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. Não é a igreja de Éfeso, não é a igreja de Esmirna, igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira, igreja de Sardes, igreja de Filadélfia, igreja de Laodiceia, não. É a igreja que está em Éfeso, a igreja que está. Consegue entender? E aqui o texto é claro, Apocalipse 3:7. Eu quero fazer um breve comentário. Então observa que o texto está dizendo, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia. E por que não ao anjo da igreja de Filadélfia? Porque não é uma igreja estática. A gente precisa ter essa ciência que a igreja de Cristo não é estática. Ou seja, se eu digo que é a igreja de Filadélfia, seria uma igreja que ela teria que ficar só em Filadélfia, mas ela não é estática. A igreja de Cristo não é estática, ela está em Filadélfia, mas ela não pertence a Filadélfia, é a igreja de Cristo. Cristo leva ela para onde Ele quer. Consegue entender? Vamos continuar. Então, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Observa que ele tem a chave de Davi. E por que ele está dizendo que ele tem a chave de Davi? Observa que quem tem a chave é o Senhor. Porque lá na nossa aula 1, quando a gente vai falar sobre revelação de Jesus Cristo, o qual o Senhor Deus deu, né? que vai passando de Deus para Cristo, de Cristo para o anjo, do anjo para João, de João para o anjo da igreja, para o líder, para o mensageiro da igreja, e o mensageiro então entrega para a igreja. Então você observa que
aqui Cristo, ele é a chave de Davi. Ele tem a chave de Davi. E por que a chave? A chave de Davi. Davi, nós sabemos que ele foi o melhor rei de Israel, levantado por Deus. Deus o levantou. E Davi também era o maior adorador. Na verdade, Davi foi o maior adorador que Israel já conheceu. Então, observa que ele tem a chave de Davi, apontando para quê? Davi como adorador e Davi como um líder, como um rei. Significa que tanto ele como um adorador, tanto ele como um líder, ou seja, a liderança fala da autoridade. Então, significa isso, diz aquele que é o santo e verdadeiro, e o que tem a chave de Davi. Ou seja, aquele que tem a autoridade. Ele tem a autoridade. Então, Davi é uma autoridade, ele tem a chave de Davi, ele tem a autoridade, tá? E ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, observa, quando se fala de que ele fecha a porta e ninguém abre, e que ele abre também ninguém fecha, e que ele fecha e ninguém abre, significa que existe portas que o Senhor ele vai fechar e é necessário, mas existe portas que o Senhor vai fechar, mas que mais tarde ele abre. Ou existe portas que o Senhor vai abrir e que mais tarde ela vai fechar. Mas existe portas que serão abertas que ela nunca vai se fechar. Ou você nunca passou por um processo. Por exemplo, Deus abre uma porta de um casamento. A gente sabe que a porta do casamento é para sempre, ela é eterna. Então é uma porta que ele abre e ninguém fecha. Mas existe porta, por exemplo, alguém, talvez você já conheça alguém, ou você já passou por isso, dizendo assim, ó, Deus abriu para mim uma porta de emprego. Só que o tempo passou, 6 meses depois, 1 ano depois, algum tempo depois, a porta de emprego se fechou. E você diz, puxa vida, a porta de emprego se fechou para mim. Aí você fala, poxa, mas se foi Deus que abriu a porta, por que a porta se fechou? É ou não é? Então, mas a ideia é, não é que tipo assim, ele vai fechar uma porta ou vai abrir uma porta para sempre. Existem portas que serão abertas para sempre, mas existem portas que serão abertas, mas também existe a probabilidade do Senhor fechar ela. E por que o Senhor fecha algumas portas? É notório que tem portas que Deus fecha. E por que ele fecha? Todas as vezes que Deus fechar uma porta, é porque Ele está abrindo uma outra porta ainda melhor. Amém? Deus nunca vai fechar uma porta para Ele abrir uma porta pior depois. Todas as portas que Deus fecha, é porque Ele já tem uma porta preparada para Ele abrir, ou Ele já abriu uma outra porta para a gente entrar. Mas Ele nunca vai fechar uma porta para poder depois abrir uma porta pior, ok? Ele sempre vai abrir uma porta melhor para nós. Ok até aqui? Vamos à sequência, versículo 8. Aqui a irmã já comentou ali. Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Observa outro detalhe. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Observa, eu sei ou eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Observa que no verso 7 ele tem a chave. No verso 8 ele põe a porta aberta. Então aquele que está colocando a porta aberta é o que tem a chave do verso 7. E observa que a porta que ele coloca é uma porta aberta e não uma porta fechada. É incrível a palavra de Deus. Então, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Então, aquele que tem a chave, ele está colocando uma porta aberta. Então, observa que a porta que ele coloca é uma porta aberta e não uma porta fechada. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, você vai observar que essa igreja é uma igreja que tem pouca força. Mas não é que essa igreja ela não tem força. Ela tem pouca força
comparando-se com a igreja de Sardes e com a igreja de Tiatira. Porque a igreja de Sardes saiu da igreja de Tiatira. Se você assistiu às outras aulas, você sabe do que eu falo. Então, a igreja de Sardes saiu da igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia saiu da igreja de Sardes. Mas tanto a igreja de Tiatira quanto a igreja de Sardes, nós já falamos sobre isso, são igrejas que têm o poder. E que poder que essa igreja tem? Ela tem o poder e a força do Estado. É uma igreja que se uniu com o Estado. É uma igreja que se uniu com a política. Então, assim, você vai perceber que a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes, a Tiatira que corresponde à igreja apostólica, a católica apostólica romana, e a igreja de Sardes que corresponde à igreja protestante, essa igreja, tanto uma quanto a outra, no decorrer do tempo, elas se uniram com o Estado. Então, a igreja protestante ela é bancada pelo Estado, assim como a igreja católica. Então, as grandes convenções, as grandes igrejas, existe a política que a controla por detrás. Nós não vemos, mas nos bastidores, as grandes igrejas são controladas pela política. É a igreja de Sardes, é a igreja correspondente. Só que a igreja de Filadélfia, o Senhor está dizendo assim, vocês têm pouca força. Ou seja, em comparação com a igreja de Sardes e com a igreja de Tiatira, que são mantidas pelo Estado, Filadélfia não tem essa força, porque ela não tem força política. Mas em compensação, ela tem força espiritual. Ela não tem força política, mas ela tem força espiritual. Consegue entender? Essa igreja de Filadélfia, ela saiu da igreja de Sardes. A igreja de Sardes foi a igreja do protestantismo, a igreja protestante. Então, Sardes que saiu da igreja de Tiatira, ou seja, a igreja reformada que saiu da igreja apostólica, da igreja católica apostólica romana, essa igreja chamada Igreja da Reforma, com o passar do tempo, ela se aliou com o Estado. Então, de dentro dessa igreja saiu um grupo, esse grupo que foi no século XVIII para o século XIX, mais precisamente nos anos 1825, se não me falha a memória, em 1825, aconteceu os chamados Irmãos Unidos. Os Irmãos Unidos é um grupo de crentes que se iniciou na Irlanda. Irmã Solange, a paz do Senhor, acabou de entrar com a gente, que se iniciou na Irlanda, que se originou esse grupo, Irmãos Unidos, que foi também na época dos irmãos Watchman Nee, que mais tarde veio o seu discípulo Witness Lee, irmã Daiane, Deus abençoe, está com a gente também. Então esse grupo, tá, que é chamado de os Irmãos Unidos, eles não se conformaram com a igreja reformada que se aliou com o Estado, onde a corrupção começou a entrar. Então, esse grupo vai sair na China. Na China, por exemplo, esses irmãos, eles não chamam de pastores, chamam de irmãos, porque eles entenderam exatamente porque a igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal, eles entenderam esse evangelho, eles entenderam essa graça, eles entenderam o sacerdócio universal do povo de Deus, eles entenderam, irmão Éder acabou de entrar com a gente, Deus abençoe. Então eles entenderam no século XVIII, no século XIX, esses irmãos unidos, eles entenderam o sacerdócio universal, eles entenderam a fé, eles entenderam a graça, eles entenderam o reino, eles disseram assim, nós precisamos desvincular da corrupção. Então eles vão sair desse meio, eles vão criar igrejas nas casas. Então, na China, por exemplo, que é um país comunista, que até nos dias de hoje não se pode levantar prédios. Hoje, atualmente na China, conta-se com mais de 100 milhões de cristãos.
mas eles não têm placas. Então observa a revelação da palavra. Eles não têm placa. Então, esses irmãos, mais precisamente o Otmani, que nesse tempo ele teve essa revelação universal, do sacerdócio universal, que eu e você somos sacerdotes de Deus, ele entendeu isso. Então, ele vai implantar a igreja nas casas, sem a necessidade de uma placa, sem a necessidade de um pastor, e até hoje eles não chamam de pastor, eles falham em algumas coisas, mas a visão deles é precisa. E o que acontece? Eles não implantam prédios, por quê? Porque se eles levantam prédios, o governo, o Estado vinha e derrubava. Então eles não levantam prédios, eles não levantam pastores, não é porque é uma doutrina, mas é porque na China não pode. A China, por ser um país comunista, o Otmani, por exemplo, ficou mais de 20 anos preso. Ele foi preso mais de 4 vezes, ele apanhou, teve os ossos do seu corpo quebrados para poder fazerem com que ele negasse a fé, mas ele não negou. Ele não tinha força física, ele não tinha força do Estado, mas ele tinha força espiritual para se manter. Ele tinha a revelação da palavra de Deus nele, e ele preferiu não abrir mão da palavra, ele preferiu não abrir mão do evangelho, do que negar. E falou, não abro mão, podem me bater, podem quebrar os meus ossos, podem me prender, mas eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão do evangelho, eu não abro mão de Cristo. Eu sou o sacerdócio real de Cristo nessa terra, eu represento Cristo nessa terra. E quando ele entende isso, o comunismo então vai prendê-lo. A perseguição da China contra esses irmãos foi intensa. Então, no Brasil, observa, no Brasil, quando os Irmãos Unidos vieram para o Brasil já havia sido evangelizado para um grupo que hoje é denominado Assembleia de Deus. Nós o chamamos assim, de Assembleia de Deus. Mas, irmã Ivone, Deus abençoe, já chegou com a gente. Mas quando eles chegaram aqui, os Irmãos Unidos chegaram no Brasil, eles tiveram uma revelação da salvação tripla da palavra de Deus. Então, quando eles chegaram no Brasil e disseram assim, ei, a salvação não se perde, mas perdemos o galardão, perdemos a coroa, perdemos a recompensa. Então, como o povo brasileiro, já tinha sido evangelizado, o primeiro grupo a evangelizar foram os denominados Assembleia, então o que aconteceu? O que os pastores fizeram? Esse grupo é do Satanás, esse grupo pertence aos demônios. Então, descredibilizou a palavra dos Irmãos Unidos. E ainda que eles tinham a revelação da palavra, mas os dogmas, que foi a primeira informação que chegou no Brasil, apontaram para eles e disseram, não, essa doutrina não é bíblica. Isso pertence ao diabo. Então criou-se uma resistência no Brasil. Então o que acontece? O Brasil foi evangelizado por esse grupo que implantou dogmas e costumes na igreja, no povo de Deus. Então, para poder desconstruir isso, ficou difícil. Então, hoje, quando a gente vai falar, por exemplo, isso há 200 anos atrás, sem o uso da internet, esses irmãos que são atualmente ainda são peritos nas revelações bíblicas, eles já tiveram a revelação da palavra, que hoje, para que possamos entender e compreender, nós temos que orar muito para que a luz da palavra se acende no nosso coração e na nossa mente. Há 200 anos atrás eles já tiveram revelação que hoje a gente não tem. Consegue entender? Só que o que acontece? Olha o que Deus falou para esses irmãos. Ainda que eles foram perseguidos, ainda que a China o maltratava, ainda que o país comunista os maltrataram, olha o que o Senhor disse para eles. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Um desses irmãos, eles, quando veio para o Brasil,
depois de muito tempo ele apanhar, ele veio para o Brasil e quando ele chegou no Brasil, ele disse o seguinte: eu vou voltar para a China, porque aqui no Brasil nós estamos lutando com um inimigo. Eu vou encontrar o nome dele aqui, ó. Se você pesquisar aí, ó, o homem do céu. Deixa eu só achar aqui e vou te mostrar. Irmão Yun. O irmão Yun, deixa eu tentar mostrar para você aqui. Aqui, ó. Não sei se você vai conseguir ver. O homem do céu. Irmão Yun. Esse irmão Yun, ele conta que quando ele foi preso, batiam nele, maltratavam ele. Só que ele conta a experiência nesse livro, O Homem do Céu. Ele vai dizer que ele viveu experiências, assim como Pedro, das prisões se abrirem enquanto ele estava preso pelo comunismo. Ele vai trazer revelações e experiências profundas. E quando ele veio para o Brasil, ele disse: eu preciso voltar para a China. Eu preciso voltar para lá. E alguém disse para ele assim: mas por que você volta? Se lá eles te batem, te prendem, te maltratam. E a resposta do irmão Yun foi o seguinte: pelo menos lá eu vejo o inimigo com quem eu luto. Eu consigo enxergar o meu adversário. Eu sei que eles vão pegar madeira e vão me bater. Eu sei que eles vão pegar pedaço de pau e vão me bater. Eu sei que eles vão prender as minhas mãos com as algemas. Vão me deixar 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos preso. Mas eu sei que eu estou lutando com o inimigo. Eu sei que eles perseguem. Eu sei que o diabo, que o inimigo, os demônios querem me parar. Mas lá eu vejo meus inimigos. No Brasil, o diabo está disfarçado dentro das igrejas. Como? Com a falsa ideia da prosperidade. Então, a igreja brasileira criou uma ideia de prosperidade e apresenta para o povo esse evangelho. Deus prospera? Prospera. Ele tem isso para fazer, tem isso e muito mais. Porém, a minha fé não pode estar embasada simplesmente na prosperidade financeira com que Deus tem para me dar. E por que a minha fé não pode ser movida e motivada por isso? Porque, tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. A facilidade, a probabilidade de negarem o nome do Senhor é muito maior para quem é apegado a bens materiais do que para aqueles que é apegado de fato ao Evangelho. Para quem se apega ao Evangelho, pode você não ter dinheiro, pode você não ter fama, pode você não ter apoio de ninguém. Eu sei, esse tipo de mensagem, esse tipo de revelação, esse tipo de texto, eu sei que para muita gente, alguém vai olhar e vai dizer assim: poxa, Maxwell, as pessoas sempre falam para mim, pregadores, amigos meus sempre mandam, esse tipo de mensagem que você está ensinando não atrai público, não atrai pessoas, você não consegue seguidores com esse tipo de mensagem. Falar sobre o final dos tempos, falar sobre o apocalipse, falar sobre arrebatamento, falar sobre compromisso, não. Pregadores falam isso para mim. Isso é tipo de mensagem que você não vai conseguir ter um público. Você vai ter o mínimo possível de pessoas parando para ouvir esse tipo de mensagem. Só que a minha resposta é sempre a mesma. Eu prefiro ter uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas comigo, que de fato querem entender para poder viver o Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno,